foram assassinados. Nando, como que consola uma mãe? Eu já acompanhei um caso em que uma mãe perdeu 3 filhos assassinados numa única noite. Ontem à tarde, uma mãe perdeu 2 irmãos. 2 filhos. Essas são imagens de um depósito de bebidas no Jardim Progresso, aqui em Ribeirão Preto. A gente observa as viaturas estão ali, o local interditado, uma emboscada foi armada contra esses rapazes e eles acabaram mortos a tiros. Foi um ataque que aconteceu. A repórter Adriana Souza tem informações com imagens no ar, 6h36 da manhã. Aliás, nós temos inclusive, além das imagens do local, e eu quero agradecer o pessoal do portal QRU News, que estava presente com transmissão ao vivo ontem, a Ludmila, o Leonan Fernandes, olha só, as viaturas interditaram todo o local, vizinhos ouviram tiros e essa emboscada, né, esse ataque aconteceu e resultou na morte de 2 irmãos. Nós temos as imagens dos 2 rapazes, meu caro Thiago Cavani, olha só, Nando, jovens, saudáveis, poxa, não é isso? E acabaram sendo assassinados ontem à tarde aqui em Ribeirão Preto. Adriana Souza tem detalhes, 6h37 da manhã, é com você, Adriana. 2 irmãos foram mortos a tiros em um depósito de bebidas que fica no Jardim Marquese, em Ribeirão Preto. O crime foi registrado na tarde deste domingo na rua Honório Inácio da Costa. Testemunhas informaram que a ação foi muito rápida. Um carro de cor escura parou em frente ao comércio dos irmãos e os disparos foram feitos por um dos ocupantes do veículo. Guilherme Aparecido da Silva Teixeira, de 27 anos, e Renato Aparecido da Silva Teixeira, de 30 anos, foram baleados. Um morreu no local, o outro chegou a ser socorrido, mas não resistiu. De acordo com a polícia, câmeras de segurança próximo ao local pode ajudar a identificar o carro usado pelos suspeitos. Quem tiver alguma informação também pode ajudar a Polícia Civil, ligando de forma anônima no telefone 181. A perícia esteve no local e o caso segue sendo investigado. Eu volto com vocês aí nos estúdios da Voz Metropolitana. Obrigado, Adriana Souza. A polícia agora busca esclarecer esse crime, Nando, e o depósito de bebidas pertencia a eles. Então, para quem armou a emboscada, o ataque, acabou, né, encontrando um alvo fácil. Sim. Porque eles tinham ali como ponto fixo, obrigatoriamente, um ponto de trabalho. E é óbvio que esse crime está relacionado a algum caso de vingança. Esse depósito de bebidas fica ali na divisa do Marquese com o Jardim Progresso, Jardim Marquese. E ontem, Nando, domingão à tarde, um calor, muita gente na rua, não é isso? Um calor, domingo à tarde, as famílias, crianças na rua. E aí vem um carro escuro, ocupado por 2 pessoas. Os caras descem e atiram contra as pessoas que estavam dentro desse depósito de bebidas. Há informação, como eu disse aqui, de um 3º ferido, que podia nada ter a ver com a história, não se sabe. Agora a polícia deve até buscar, né, câmeras de segurança para poder identificar quem é que matou esses 2 homens no Jardim Marquese, aqui em Ribeirão Preto. Nando, aquela guerra que a gente relatou aqui, mês de junho principalmente, aquela matança, parece ainda não ter terminado. Claro que não dá pra gente aqui relacionar, generalizar, pode ser um caso pontual, mas uma morte vai provocando a outra. Uma morte vai gerando a outra, Nando. Mas será, Lincoln? Os 2, em princípio, eram bons meninos trabalhadores, será, não? A polícia tá levantando... Né? Ou não? Pode ser que não. Pode ser que não, né? A polícia, obviamente, tem, né, o histórico de envolvimento de crimes desses rapazes aí. Agora, Nando, é uma vingança, é uma retaliação. Pois é. Não é isso? Há episódios anteriores. E aquela história, é uma ação cirúrgica, é uma ação pontual, né? Em que os assassinos ficam tramando a morte do inimigo. E aí encontraram o inimigo, o rival, exposto nesse depósito de bebidas e fizeram o ataque. E aí, Nando, é tiro. Eu falava aqui de muita gente na rua, é tiro pra tudo quanto é lado. Bala aí voando, é um Deus cara. nos acuda. E
Como disse a Adriana Souza, a polícia trabalha com a possibilidade de envolvimento de um carro escuro, ocupado por 2 pessoas. Então pararam o carro, desceram o modus e atiraram. operandi Exato. é o mesmo das outras Não execuções, foge né? daquilo que a gente mostrou, né? Principalmente aquela matança, uma morte gerava a outra. E mais uma vez nessa região da cidade, Nando. Mais uma vez. Agora foi no Marquese, ali, colado no Progresso. Os outros crimes aconteceram na Vila Guiomar, que é ali do lado, Parque Ribeirão Preto, Jardim Progresso, tudo ali naquele... Jardim Centenário, né? Um pouquinho acima ali da Avenida Pio XII. É impressionante o que está acontecendo. É, o que assusta você ver aquelas pessoas na rua, né, cara? As vizinhanças na rua, porque tá calor. Ninguém vai ficar socado dentro de casa? Não, vai pro portão. E ali é bala voando, amigão. É, e quem viu acaba, obviamente, tendo medo, né, de falar alguma coisa, de querer relatar. Vou colocar a Adriana de novo, reforçando a informação. 6h41, 2 irmãos foram assassinados de uma só vez ontem no Jardim Marquese, em Ribeirão Preto. A Adriana traz, inclusive, a identificação desses 2 rapazes que foram mortos a tiros ontem. 2 irmãos foram mortos a tiros em um depósito de bebidas que fica no Jardim Marquese, em Ribeirão Preto. O crime foi registrado na tarde deste domingo na rua Honório Inácio da Costa. Testemunhas informaram que a ação foi muito rápida. Um carro de cor escura parou em frente ao comércio dos irmãos e os disparos foram feitos por um dos ocupantes do veículo. Guilherme Aparecido da Silva Teixeira, de 27 anos, e Renato Aparecido da Silva Teixeira, de 30 anos, foram baleados. Um morreu no local, o outro chegou a ser socorrido, mas não resistiu. De acordo com a polícia, câmeras de segurança próximo ao local pode ajudar a identificar o carro usado pelos suspeitos. Quem tiver alguma informação também pode ajudar a Polícia Civil, ligando de forma anônima no telefone 181. A perícia esteve no local e o caso segue sendo investigado. Eu volto com vocês aí nos estúdios da Voz Metropolitana. Obrigado, Adriana Souza. Um tinha 37 e outro 30 anos de idade. 27, um e 30 o outro. 27 e 30, isso. Um tinha 30 anos e o outro 27. É o Guilherme 27. Olha só. E o outro 30. Um carro escuro, em plena luz do dia, parou. Os integrantes desceram e fuzilaram esses rapazes dentro desse depósito de bebidas. E o depósito estava aberto, mesmo sendo um domingo à tarde. Justamente por esse movimento que a gente falou, Nando. Justamente por esse movimento, o pessoal compra bebida o tempo inteiro. O tempo todo. A violência sem limites em Ribeirão Preto. 2021 está sendo um ano atípico. A gente vê uma guerra acontecer, independentemente dos motivos, se é tráfico de drogas, se é guerra de facção, se é disputa por espaço. A gente não sabe exatamente se essas 2 mortes estão relacionadas a isso que a gente viu acontecer há alguns dias em Ribeirão Preto, quando todo dia tivemos um assassinato, até contabilizar 14, não é isso? Seguidos, e agora continua, né? Não se sabe se é uma vingança pontual de algum episódio que aconteceu recentemente, mas é aquela história. Uma morte gera outra. A retaliação, a vingança, e no caso aí, tramaram a morte desses 2 irmãos, e assim o fizeram. Concluíram a vingança e entraram nesse depósito de bebidas, matando os 2 de uma só vez. Ô Lincoln, empatia. Primeira coisa que eu pensei foi na mãe, viu, Nando? Isso. Primeira coisa que eu pensei Consegue foi na mãe. se colocar no lugar da mãe, cara? Inconsolável. Pelo amor de Deus. Inconsolável. 2 filhos de uma vez só, cara. Sabe? E dessa forma dramática, trágica. Gente, mãe, cara. Mãe é mãe. A mãe morreu um pouco junto com os 2 filhos também hoje. Nunca mais vai ter um sorriso no rosto dessa senhora aí. Guilherme Aparecido da Silva Teixeira, de 27 anos, e Renato Aparecido da Silva Teixeira, de 30. Né? Um deles chegou a ser socorrido, mas não aguentou, não. Chegou a ser socorrido, mas não resistiu. Havia informação de um terceiro baleado, mas ainda não há confirmação. É muito triste o que a gente vê acontecer em Ribeirão Preto. Agora são 6h40.